Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Olha o Bruno aí atrás. Tem nada não, Bruno. Pode ficar aí, não atrapalha não. Deixa aí na edição, não precisa nem alterar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar um pouco do quão importante é a gente dolarizar o patrimônio. Engraçado, quando a gente fala em dolarizar o patrimônio, o pessoal já imagina que a gente está apostando na alta do dólar. E isso está correto, isso não deixa de ser uma verdade. Mas no principal cenário, quero mostrar para vocês a diferença que faz em tirar o seu dinheiro do Brasil. Ou melhor, tirar o Brasil do seu dinheiro. No vídeo de hoje você vai aprender um pouco mais sobre a importância de ter uma diversificação internacional do seu patrimônio. Sou Gabriel Valadão, sócio, assessor de investimentos da Casa Capital, e já vou pedir aqui para você deixar o seu like. Isso é importante para manter a cena local aqui do que a gente vem trabalhando. Imagina que você é um investidor que fez tudo certo. Diversificou o patrimônio, aplicou um pouco em tesouro direto, aplicou um pouco em ações, fundos multimercados e teve uma cadeia de investimentos muito bem distribuída. Você seguiu essa receita de bolo durante 30 anos e agora chegou o momento da sua aposentadoria, onde você pode usufruir do seu capital, certo? Errado. Só que a moral da história é porque se acontecesse isso com um jovem venezuelano, por exemplo, ele ia encontrar muito problema, porque a moeda do seu país, o país inteiro empobreceu e levou ele para baixo junto com o país inteiro. Se por outro lado ele quer levar esse recurso para os Estados Unidos ou para outro país que tem uma moeda mais forte, não só o dólar, a gente pode falar do euro, da libra, do franco suíço, diversas outras moedas. Mas a ideia que eu gostaria de apresentar é porque mesmo tendo essa diversificação, você ainda pode correr o risco do país como um todo dar errado. Então a diversificação internacional é fundamental. Porque muita gente, quando a gente fala de dolarizar o patrimônio, está falando de apostar numa alta do dólar ou numa queda do dólar, dependendo da movimentação que você possa vir estar exposto. E aqui não, aqui basicamente a gente tirar um pouco do Brasil do nosso dinheiro e ter diversificação internacional. Quando a gente compara o PIB do Brasil com o PIB dos Estados Unidos, a gente está falando de uma diferença de aproximadamente 15 vezes. Os Estados Unidos têm 15 vezes mais PIB do que o Brasil e possui uma renda per capita muito mais generosa do que o Brasil. Quando a gente olha também para os dados macroeconômicos dos Estados Unidos, muito melhores que o Brasil. A gente é acostumado a viver com inflação desde sempre e dos anos de 1980 até hoje a gente já trocou de moeda várias vezes. E a gente tem a moeda mais duradoura até o momento, que era o real, e que nasceu em 1994. Vários de vocês que estão acompanhando já existiam em 1994 e percebem como a desvalorização do real é alguma coisa que faz parte do nosso cotidiano ano a ano. Quando a gente compara o nosso salário mínimo com o salário mínimo dolarizado, por exemplo, a gente consegue ter cada vez mais evidência do que eu estou falando aqui, passa a ser cada vez mais claro. Um ponto legal para poder falar é porque o dólar ele não substitui seus investimentos, considerando que você é um brasileiro. Ele apenas complementa os seus investimentos, ele complementa a ideia de que se a coisa aqui começar a piorar, os investimentos em dólar eles são correlacionados, ou melhor, descorrelacionados. Quando o Brasil tende a cair, o dólar tende a subir e isso é via de regra. Quando o Brasil melhora, o dólar também piora. É o que a gente está vendo, por um efeito geopolítico, o dólar perder valor em relação às moedas latino-americanas, sobretudo o real. Porque a gente está vendo um volume de dinheiro gringo entrando no Brasil, isso torna mais dólar na nossa economia brasileira, com mais oferta e demanda, a gente vê a moeda americana caindo em relação ao real, e a gente também vê uma pressão deflacionária, ou seja, uma pressão da gente ter uma queda de preço aqui no Brasil em função da gente ter mais dólar aqui dentro, derrubando o preço e oferta da moeda. Então o que é interessante poder falar aqui para vocês é porque não existe uma bala de prata. É legal a gente ter uma diversificação da carteira sob o ponto de vista também internacional. E hoje é muito fácil fazer isso. Houve um tempo onde isso era mais difícil. Hoje não. Hoje é bem tranquilo poder realizar todas essas questões. E quando a gente fala de investimento em dólar, né, a gente está falando do que exatamente? Nós vamos comprar dólar, estocar dólar na nossa conta ou estocar dólar dentro de casa? Não. É um pouco mais legal do que isso. A gente está falando de investimentos internacionais. Através do BTG Pactual, a gente consegue abrir uma conta offshore e investir a partir de $1. Então, bem tranquilo, tem fundos de investimento, onde você tem aplicação mínima muito baixa e já consegue diversificar o seu patrimônio. Esse é o tipo de produto que eu recomendo, né, para os meus clientes que eles olhem com carinho quando eles têm pelo menos ali 100, 150 mil reais. Antes disso, é fundamental você manter a sua reserva em real, porque o dinheiro que você manda offshore, o ideal é que você não utilize esse dinheiro, ou se utilizar esse dinheiro, utilizar diretamente em dólar numa viagem no exterior, ou pensando que você vai adquirir ativos reais no exterior.
Porque se você ficar mandando para lá e para cá, existe um camarada que chama spread cambial, que você vai pagar um pedágio para ele sair do Brasil e ir para os Estados Unidos. Para ele sair dos Estados Unidos, entrar no Brasil, ou para você poder organizar a questão monetária desse dinheiro em qualquer país do mundo. Então, quando a gente fala de investimentos em dólar, através da plataforma aqui do banco, a gente tem acesso aos ETFs, aos REITs, que são equivalentes aos fundos imobiliários brasileiros, às ações, e o mundo é muito amplo. A gente tem uma oferta de mais de 10 mil produtos listados em bolsa e pelo menos uns 20, 30 mil fundos de investimento disponíveis nos Estados Unidos para poder aplicar. Ponto legal é porque você tem algumas vantagens tributárias nos Estados Unidos. O lucro da renda fixa pode ser abatido no prejuízo da renda variável e vice-versa. A gente tem uma gama gigantesca de fundos de investimentos e acesso aos maiores bolsos do planeta Terra. A gente tem algumas gestoras dos Estados Unidos que fazem gestão de mais dinheiro do que tudo que o Brasil produz sob a forma de PIB. Hoje a gente está falando de fato de mundos diferentes, onde a mensagem clara que eu quero deixar aqui é porque de fato faz muito sentido, ainda mais para quem é latino-americano, não possui um lastro em moeda forte, diversificar o seu patrimônio internacionalmente. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Importante pedir o like de vocês. E sobre uma postura institucional, sou assessor de investimentos aqui da Casa Capital. Se você tem interesse em ter o nosso relacionamento no dia a dia, você pode clicar no primeiro link da descrição, que um dos assessores do nosso time vai entrar em contato contigo para mostrar como é que a coisa toda funciona na prática.